Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Jussiele e nós vamos estudar História da Arte. E hoje vamos começar a primeira parte sobre arte romana. Vem comigo e acompanhe a nossa videoaula. A arte romana é herança dos povos etruscos e dos povos gregos. É uma fusão dessas duas culturas. E o contato com o helenismo na arte grega foi fundamental para o surgimento da arte romana. Na escultura, os romanos estavam aí na fase inicial do expansionismo, e o entusiasmo pelas esculturas gregas foi imediato. Então, os cidadãos romanos ricos gastavam muito dinheiro, uma fortuna, para poder decorar suas casas, os seus palácios e as suas vilas. Então, o interesse estava aí no esnobismo e na ostentação. Então, eles possuíam aí grandes esculturas para decorar esses espaços. Bom, os retratos romanos, eles eram diferentes dos retratos gregos. Enquanto os gregos tinham aí um ideal de beleza, pessoas bonitas, corpos marcados, um ideal do que seria a perfeição do corpo humano, os romanos retratavam fielmente aquelas pessoas que existiam na época. Essa fisionomia, então, ela não era idealizada como para os gregos. A representação era mais realista, de rugas, barbas, curvas, linhas. Tudo isso era registrado. Então, era uma fusão aí de uma herança etrusca com a arte grega. Então, eles fizeram retratos fiéis e réplicas de algumas esculturas gregas para decorar suas casas e os prédios públicos. Dizem que o que a gente conhece de arte grega realmente não é grega. São réplicas de esculturas gregas, mas feitas pelos romanos. Então, muitas esculturas que nós temos hoje em dia em alguns museus, que são consideradas de arte grega, representação dos deuses gregos, na verdade são réplicas que foram feitas pelos romanos, posteriormente, tempos depois. Os templos romanos eram construídos para abrigar esculturas de deuses e objetos de conquistas militares. E também tinham ali representações de figuras importantes da época pelos seus feitos militares. Com os etruscos, os romanos aprenderam a construir arcos e abóbadas. A abóbada, vou colocar um exemplo aí, que são essas construções ovaladas que tem em alguns lugares e que permanecem aí até hoje, essa herança dos romanos. Então, com isso, eles ampliaram esses espaços internos das construções, onde poderiam abrigar maior número de pessoas, e diminuíram aí o uso de colunas, porque os templos gregos tinham muitas colunas. E os romanos eles vão diminuir essas colunas e vão ampliar aí esses espaços internos. Eles também vão construir andares nessas construções para acomodar o maior número de pessoas. Bom, a capital de Roma enfrentou guerras contra etruscos, latinos, gauleses e não tinha aí uma urbanização eficiente. As casas eram aglomerados e as ruas não eram largas. Então, para resolver isso, Nero foi e incendiou a cidade. O incêndio ocorrido em Roma no ano de 64 d.C. perdurou por 9 dias e fez com que Nero, o então imperador, ordenasse uma reconstrução com edificações mais eficientes, feitas com concreto e não mais com barro e madeira. Pórticos foram construídos ao longo das ruas para proteger as fachadas e as ruas ficaram mais largas e os prédios com altura limitada. Além disso, o imperador ordenou a diminuição do uso de madeira nas construções.
Esse é o Capitólio Sufetula, na Tunísia. Roma passou a influenciar arquitetonicamente as demais regiões que foram conquistadas. Essa estrutura é formada por 3 templos distintos, a Júpiter, Juno e Minerva, e era o centro religioso da cidade. Cada templo possui um pórtico com 4 colunas que sustentam um frontão. A combinação de concreto, arcos e abóbadas fez com que as colunas gregas ganhassem função decorativa, e não mais apenas de sustentação. As ordens jônica, dórica e o capitel coríntio eram comumente utilizados. O Coliseu é um anfiteatro construído no período da Roma Antiga, entre 70 e 90 anos depois de Cristo. Ele está localizado no centro da cidade e era capaz de abrigar perto de 50 mil pessoas. A estrutura levou entre 8 e 10 anos para ser construída e possui 48 metros de altura e era utilizada para espetáculos diversos. Aí nós temos uma representação de como seria o Coliseu na Roma Antiga. Diferente dos teatros gregos, que dependiam de colinas para uma acústica eficiente, os anfiteatros romanos não dependiam de topografia específica. Símbolo de poder do Império Romano, essa obra permaneceu em uso por aproximadamente 400 anos, sendo o último registro datado do ano de 476. Foi criado para ser uma arena de espetáculos de gladiadores, execuções e outros entretenimentos de massas. Nós temos então aí, como um grande exemplo, o filme Gladiador, que mostra algumas dessas cenas. Em formato elíptico, o Coliseu mede em 2 eixos 190 por 155 metros. Apesar do desgaste provocado por um terremoto, as ruínas apresentam uma construção de 4 andares, com arcos sobrepostos. A estrutura de toda a fachada mostra as ordens e os estilos gregos. No primeiro andar estão aspectos do estilo dórico, no segundo, colunas jônicas, e no terceiro e quarto, meias colunas coríntias. O Coliseu possuía um complexo labirinto com galerias e celas, além de rampas no centro da arena, movidas por cabos e contrapesos que proporcionavam a aparição de gladiadores e animais ferozes, em uma espécie de improviso. Havia ainda cenários de templos, bosques e montanhas que surgiam por essas rampas durante os espetáculos. Uma rede resistente cercava as primeiras fileiras do local para proteger os espectadores das feras ou fugas de gladiadores. Então ficamos por aqui com a primeira parte do nosso vídeo e vocês vão fazer para mim os exercícios conceituais que estão na página 587 da sua apostila, tá? E seguimos com o próximo vídeo com a parte 2, falando sobre arquitetura romana ainda e sobre os aquedutos, o Panteão de Roma e fazer alguns outros exercícios que estão também na apostila.